Olá, alunos do sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mauro Farias e hoje estou aqui para moderar a aula da professora Elaine. A aula de hoje, Discurso e Atualidade no Diálogo e Debate. Então, é uma aula muito boa, falando sobre a questão da discursividade. O tema da aula, debate, conceito e estrutura. Etapa sexto ano, habilidades do currículo EF35LP10. Vocês printam a tela, tá? EF67 LP23A, EF69 LP13. Comigo aqui hoje para apresentar essa aula, a professora Elaine, a quem eu dou bom dia. Olá, professora. Bom dia, Mauro. Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham. Tudo bem? Vamos para os objetivos da aula. Conhecer o gênero debate, conforme as informações gerais que o caracterizam. Aprender sobre os propósitos comunicativos do gênero debate. Reconhecer a estrutura do debate, sua composição e funcionalidade, produzir quadro com as principais informações acerca da composição do gênero debate, ok? Hoje eu vou tentar aqui colocar em ordem os beijinhos que vocês me pediram. Vamos começar lá com a lista? Vamos começar mandando beijinhos para eles, já para dar aquela animada, né? Tem gente aí ó, que está esperando um tempão. Então, vamos lá. A professora Isa Fonseca, naquela aula que nós fizemos sobre arte, poesia, ela mandou um feedback bem legal do vídeo, que ela gostou. A professora Solange Maria Quirino, também. A aluna Isabela Soares. A Proalei Inácio. A aluna Luísa. O Jonas Felipe, lá de Itapevi. A Isabelle. A Emily. O Richard, o Eric Felipe. A Kathleen. A Mônica de Souza, que é a mãe que acompanha a sua filha. Muito obrigada. Bacana. Muito legal, né? A aluna Angelina, lá de Biúna. Seria bom, né? E passar o feriadão lá. Então, tem gente aqui ó, já mandando de Capivari. Isso. Os alunos da escola Lenita Correia Camargo. Já está todo mundo animado aqui, já querendo participar da aula. A aluna Angelina e a Tainá, lá da escola Laurinda Vieira. E o Isaac, da escola Capitão Alberto de Caieiras, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês lá conosco, né, Mauro? Sim, sim. Ó, sempre a participação de vocês enriquece a aula. Muito obrigado. Vamos lá, então? Então, começando, temos aí 3 palavrinhas para vocês pensarem sobre elas e o que vocês se recordam ou já ouviram falar sobre, tá? Então, o que você sabe sobre opinião, debate e argumento? O que você já ouviu falar sobre? Em que momentos você utilizou? Quando nós podemos utilizar? Ok? Vou dar 2 minutinhos para vocês colocarem aí no chat. De volta aí com a participação dos alunos e professores. O aluno da professora Célia dizendo opinião
é uma resposta de outra pessoa. Aluna Alicia, argumento é tipo um negócio que a pessoa usa para se defender. Gostei dessa resposta, hein? Aluno Joshua, né? Debate é ter várias opiniões em pauta. Aluna Samantha, opinião é quando você dá opinião. Opinião é quando você dá opinião para alguém. Aí é só cortar essa opinião, tentar mudar. Mas eu entendi o que você quis dizer, né? Quando você dá uma resposta a alguém, o seu parecer. Kaique, opinião é a sua resposta, é o que você pensa. Vamos pegar mais aqui, ó. Bernardo, opinião é a sua visão sobre algo. Então, a participação, tem muita participação aqui, ó. Alunos da escola Orlando, está aí, ó, dizendo que opinião é a resposta proveniente de outra pessoa. Muito bem, vou ler Muito aqui uma boa do a aluno participação Miguel Duarte. E colocou, debater, ou melhor, debate, debater entre uma pessoa e outra ou em grupo, para melhor explicação, defender suas opiniões. Muito bem, ótimo. Vamos lá para a tela, então? Bora. Então, temos aí as 3 palavrinhas, vamos ver o que nós temos de informações sobre elas. Então, temos aí a primeira. Argumento, né? Apesar que ele foi aí fora da ordem, está relacionado à opinião. Pensamento pessoal sobre determinado assunto. Isso mesmo. Então, a opinião é aquilo que eu penso sobre determinado assunto. Então, não necessariamente é uma verdade universal, ok? Sim. A gente pode pensar sobre os temas mais polêmicos. Política, religião, então, geralmente, são opiniões, né? Sim. São questões pessoais. Seu posicionamento, né? Isso, que é aquilo que, às vezes, nós utilizamos a palavra subjetivo, né? Então, subjetivo é tudo aquilo que é pessoal, que está envolvido no meu contexto. Então, ela pode sofrer modificações, sim, ok? Aí temos debate, né? Então, o que é um debate? Gênero oral que tem por finalidade discutir um assunto polêmico. Ou seja, se nós vamos debater, nós vamos ter ideias divergentes, né? Sim. Vamos ter ideias controversas aí. Então, um tem um determinado posicionamento, o outro tem outra forma de pensar sobre o assunto, tá? Lembrando, gente, que o debate, embora, né, na maioria das vezes as pessoas se esquentem, né, Mauro? Sim, às vezes sai um pouquinho, né, do eixo. Mas não é o objetivo, né? O objetivo aí é discutir, compreender a ideia do outro e juntos tentarem aí entrar em um consenso. Exatamente por causa das opiniões, né, que a gente acabou de clarificar Isso. aqui. Ou seja, vai ser a minha opinião, a sua opinião, quer dizer, elas não vão casar, né? Muito provavelmente não vão casar, vai ter alguma diferença, e é nessa hora que começa o debate. Então, o debate está relacionado a isso, não a briga. Talvez, né, não sei, Mauro, o que você acha? Às vezes os ânimos se esquentam, né? Porque as pessoas não utilizam realmente argumentos sólidos, né? Vai muito para a opinião. Exatamente. Né? Não que o argumento não esteja relacionado à opinião, sim, né? Sim. Mas abertura, o argumento vai ser mais, né, sólido. Quando né? você está... É por isso que o debate é importante falar com um aluno já de 6 anos. Isso eu achei muito interessante. Aluno de 6º ano, desculpe. É muito interessante, por quê? Porque já é uma coisa que vai estar na vida dele. Então, assim, é importante você, quando falar, saber que vai ouvir coisas que necessariamente não vai casar, não vai te agradar por completo. E aí é a hora de você se abrir para aprender e tentar entender e buscar argumentos. E sempre lembrar que não é o lado pessoal. Você não tem que levar para o lado pessoal, ou seja, estão me atacando. Não, estão atacando não é nem a palavra a ser usada, né? Estão contrapondo a sua opinião, as suas palavras, não você, tá? Então, já é uma coisa para ir trabalhando, né? Muito bem, vamos lá para a próxima, então. Ideias baseadas em fatos, dados, estudos que podem comprovar a minha opinião. Então, esse aí é o argumento, tá? Observem como a diferença é enorme de opinião e argumento. Lembrando, é claro que os dois andam juntos, né? Então, eu vou utilizar o argumento de acordo com a minha opinião, mas aí eu tenho algo sólido para comprovar aquilo que eu estou dizendo, ok? Então, deem aí um print na tela, que essa parte não tem na apostila, é só para nós iniciarmos aí o assunto. Então, opinião, debate e argumento, ok? Então, temos aí conceituando, ok? Teve o professor que perguntou, então nós estamos na Aprender Sempre, volume 2. Sabemos que muitos alunos, muitas escolas ainda não receberam o material, a gente já sabe disso, tá? Está lá na página 12, ok? Então, esse conteúdo foi elaborado a partir do Aprender Sempre, página 12. Então, temos aí o conceito de debate. Como nós podemos definir o debate? Então, o debate é um gênero textual oral, ou seja, ele está aí presente na fala, né? Que tem por finalidade defender uma opinião, argumentar, entre outras coisas. Este gênero é marcado pelo discurso persuasivo, ou seja, procura convencer o público-alvo.
auditório particular ou universal, acerca da plausibilidade da opinião defendida. O debate é organizado em torno de, ao menos, 3 pessoas. Então, nós vamos ter aí 2 debatedores, tá? E o moderador. Então, ele vai fazendo a moderação, fazendo as perguntas, organizando o tempo. Nós vamos ver cada um deles aí, tá? Então, observem que eu tenho que ter aí, no mínimo, 2 pessoas, né, que vão discutir o assunto, e o outro que vai moderar, né? Por exemplo, Mauro, já acabou seu tempo, né? Sim. Vamos para o outro. Sim, Ou, Mauro, agora é a sua vez de dar a réplica, ou seja, contra-argumentar, né? Tá bom? Então, essas aí são as características principais. Então, na oralidade, persuasivo ou persuasão, anotem essa palavrinha aí, que geralmente os alunos esquecem, que sempre está relacionado a convencer o outro, tá bom? Bem. Então, vamos lá, continuando. Tem alguma coisa aí, Mauro, no chat? Não, então, a Pro colocou aqui, ó, formadores de opinião é ter conhecimentos sólidos e bons argumentos de uma determinada situação. Às vezes não é somente uma verdade da pessoa, mas uma real injustiça política aplicada a uma determinada categoria. Então, assim, por exemplo, você pensar que a fala, o posicionamento, a opinião, ela pode se tornar um argumento, mas é preciso que você traga ela acompanhada de fundamentos, né? Isso. Fundamentos, ou seja, conhecimentos, falas de autoridade, conhecimentos históricos, fatos que exemplificam, né? Dados, então, né? a sua opinião ela pode virar um argumento, mas ela necessariamente não é aquele argumento mais forte, exatamente por ter a subjetividade. Então, é preciso fortalecê-la, né? É um exemplo que geralmente a gente, né, cai aí e acaba utilizando. Mas comigo não aconteceu assim. Mas lá na minha casa, na minha família era desse jeito e ninguém agiu dessa forma. Tá, mas é um contexto seu ali. Pense no Brasil, né, que é um país de dimensão continental. Exatamente. Eu não posso, a minha opinião, comparar com a minha casa, e lá na casa do Mauro a gente não sabe o que acontece. Tratar isso né? como um argumento forte. Isso. Né? Não vai na minha escola como funciona. Não, na minha escola está perfeito, mas a gente não sabe a escola do Mauro. E por aí vai. Exatamente tá bom? isso. Então, temos aí um videozinho para nós vermos um pouquinho sobre o que são os debates. Vamos lá? Oi, tudo bem com você? Nessa videoaula, a gente vai falar sobre os debates. Você sabe o que são debates? Já assistiu a algum? O debate é uma maneira de contrapor ideias, ou seja, pessoas que possuem ideias diferentes sobre algum assunto se reúnem para poder discutir esse assunto, para apresentarem as suas ideias e defendê-las com argumentos. Uma das características importantes que a gente precisa prestar atenção para poder compreender o debate é o argumento. São com os argumentos que a gente consegue basear as nossas ideias e convencer as outras pessoas. É com o argumento que a gente consegue defender a nossa ideia dentro de um debate e contradizer uma outra ideia. É importante que o nosso argumento seja baseado em fatos. É apenas com os fatos que a gente consegue defender as nossas ideias dentro de um debate. Os argumentos são muito importantes dentro desse tipo de discussão, porque é apenas baseando aquilo que você fala que você consegue convencer a outra pessoa ou defender aquilo que você acredita. Bom, agora que a gente já sabe o que é um argumento, vamos prestar atenção nos diferentes tipos de debate que cercam o nosso dia a dia. Aqueles que a gente trava com pessoas que a gente conhece, como amigos e familiares, ou aqueles debates mais formais que a gente assiste na televisão ou na internet, por exemplo. Bom, um debate muito comum é o debate político. Como já vimos, um debate tem a função de contrapor ideias. A gente pode ver isso claramente nos debates políticos, onde candidatos debatem suas ideias, as suas propostas, criticando as ideias e propostas de seu oponente. Uma outra característica do debate político é que o tempo é sempre medido através de turnos, ou seja, todas as pessoas que participam de um debate político têm o seu momento certo para falar e o seu momento certo para ouvir. Isso é muito importante dentro de um debate, porque garante que todos apresentem as suas ideias. Uma outra característica do debate político é que ele possui uma linguagem formal. A linguagem formal é muito comum nos debates políticos porque, geralmente, os assuntos tratados são assuntos sérios, assuntos importantes para o país ou para a cidade. Uma outra característica do debate político
é que ele não precisa ser apenas com políticos na televisão. Ele pode acontecer também em uma escola, por exemplo, quando acontecem eleições para o Grêmio Estudantil. São pessoas debatendo ideias, contrapondo ideias dentro de turnos, ou seja, cada um com seu tempo certo para falar, e geralmente com uma linguagem formal. Bom, além do debate político, é muito comum a gente, no nosso dia a dia, travar debates com outras pessoas. Nós, no nosso dia a dia, com nossos amigos ou com nossos pais, por exemplo, estamos sempre tentando contrapor ideias, ou seja, estamos sempre tentando defender aquilo que nós acreditamos com argumentos. É importante que a gente saiba que, seja qual for o tipo de debate, todos eles precisam ter turnos, ou seja, as pessoas precisam ter o seu tempo para falar, para expor as suas ideias e também para ouvir. Todos precisam da sua vez de fala. Porém, diferentemente dos debates políticos, o debate do dia a dia possui uma linguagem informal. Isso porque estamos tratando de coisas do dia a dia, com pessoas que nós conhecemos. Além desses dois tipos de debate, o debate político e os debates do nosso dia a dia, a gente tem também os debates esportivos, por exemplo, onde pessoas discutem sobre times, sobre partidas de jogos e tentam chegar a uma conclusão a respeito de qual foi o melhor jogador, qual foi o melhor time, se a jogada foi justa ou não. Enfim, todo tipo de debate tem a mesma função, a função de contrapor ideias. Bom, algumas das características que a gente consegue perceber nesse vídeo e que nós falamos nessa aula acerca dos debates são as seguintes. Um debate precisa ser dividido em turnos, ou seja, um tempo certo para que cada um exponha a sua ideia e defenda a sua ideia. A função dos debates que nós vimos nesse vídeo é a de contrapor ideias, ou seja, pessoas se reúnem para falar sobre um assunto com ideias diferentes. Elas estão sempre questionando as ideias umas das outras e defendendo as suas ideias com argumentos. Essa é uma outra característica dos debates. Os argumentos são muito importantes, porque com eles, baseados sempre em fatos, a gente consegue contradizer a ideia da outra pessoa. Um debate é sempre baseado na oralidade, ou seja, pessoas conversam frente a frente, ao vivo, debatem, defendendo suas ideias e argumentando sobre elas. Além disso, mesmo que o debate político seja mais formal, qualquer pessoa pode participar de algum debate, seja um debate do dia a dia, com amigos, familiares, ou seja um debate numa escola, por exemplo, numa assembleia do Grêmio Estudantil, onde os alunos e os professores se juntam para tomarem as melhores decisões para a escola. Bom, existe algum assunto que você gostaria de tratar na sua escola? Existe algo que você gostaria de discutir, de debater com os seus colegas? É importante que a gente tenha sempre em mente que um debate tem a intenção de contrapor ideias. Por conta disso, precisamos sempre basear as nossas ideias em argumentos verdadeiros e também prestar atenção nos turnos, ou seja, no direito que cada um que está participando do debate tem de falar e de ouvir. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido o conteúdo dessa aula. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá e bons estudos! Voltando, então, né? Antes de continuarmos a explicação, vamos só comentar aqui algumas questões dos professores, né? Concordo, o conteúdo e a forma de explicar está longe dos nossos alunos do sexto ano. É por isso que os professores complementam na sala de aula, né? Conforme eles conhecem os alunos, eles vão complementar. Sim. É por isso que lá no início a gente colore, a gente faz questões coloridas, põe uma nuvenzinha, depois vem outra, usa o vídeo, então diferentes linguagens para tentar atingir aí pelo menos 1%, né, dos alunos que estão assistindo, né, Mauro? Sim. Eu tenho um pé atrás com essa questão de alunos, é muito longe dos alunos. Eu dei aula para sexto ano, sou professor de sala de aula também, você também é. E eu sei o quanto eles debatem, eu sei o quanto eles têm opinião formada, eu sei o quanto eles impõem, às vezes, a opinião deles e como eles formam a opinião deles. Então, eu não vejo que está distante, não, a linguagem
talvez, se uma palavra ou outra foge do vocabulário dele, por exemplo, debate político. Qual é o aluno de sexto ano que não sabe sobre debate político, né? Quando chega na época da eleição, é o que passa na TV aberta, né, professor? Isso. Então, acho que foi muito legal esse vídeo, a forma como eles colocam, que é importante o turno, é importante respeitar a sua vez de falar, é importante ter fundamento na fala, não ser agressivo, tentar argumentar. Isso eu acho que é super importante, mesmo para alunos do sexto ano. Eu acho que não é legal ficar colocando alunos como não podem ouvir, né? É um assunto super importante para eles. Então, vamos lá, então, continuando aí na tela para eles, por favor. Então, temos aí o debate regrado. Então, observem a palavrinha regrado nos remete a quê? A regras. Então, eu preciso ter alguns pontos aí a serem seguidos. Você pode ler para a gente, Mauro, por favor? Vamos lá. Ó. O debate regrado é um gênero que se materializa na argumentação entre duas ou mais pessoas, com o objetivo de discutir um assunto determinado, geralmente polêmico, sob várias opiniões. Os participantes envolvidos costumam defender ideias opostas. Isso. Então, só complementando o que nós já dissemos, né? Acrescentando aí algumas informações ao debate regrado, ok? Dei um print na tela aí, os alunos que estão sem o material. Então, novamente, produzimos essa aula a partir da página 13, da Aprender Sempre, volume 12. E aí nós temos essa atividade, tá? A proposta era que vocês fossem fazendo. Então, lá na apostila, ela está completa, tá bom? Então, nós temos aí a definição e temos aí a palavrinha que vocês teriam que complementar. Mas, como a gente sabe desse problema, né, que muitos alunos estão sem o material, então a gente vai fazendo junto, tá bom? Então, temos aí, conhecendo a estrutura do gênero oral, debate. Então, descreva a finalidade de cada parte da estrutura do debate regrado. Então, nós temos aí, temos a parte em branco, né? Então, é aquele responsável por apresentar os debatedores, cumprimentar o público, apresentar o tema que será debatido e orientar sobre as regras do debate. Isso eu falei para vocês, né? Então, nós temos... Olha lá, o moderador. O moderador. Então, a gente vai... É legal a gente pensar em moderar, né? Vamos moderar os ânimos, moderar né? os ânimos, acalmar, isso, limitar o tempo. Essa parte é boa. Tá bom? Então, aí o responsável é o moderador. Depois temos... São as pessoas que participam ativamente do debate, os debatedores. O público também pode ser considerado participante. Há debates que permitem que o público faça perguntas aos debatedores. Vamos ver qual é a palavrinha? Os participantes, né? Muito bem. Então, como ele falou, alguns debates nós temos aí a plateia, né? Sim. E ela pode participar também, ok? Depois nós temos, é o assunto escolhido para se discutir. Então, sempre tem que ter um assunto. Observem aí que a gente já viu os gêneros jornalísticos, né? Reportagem, notícia, entrevista. Então, nós estamos vendo o debate que retoma tudo isso, né? Sim. Porque, para eu debater, eu preciso pesquisar. Eu posso pensar num estilo de entrevista para a hora que eu for perguntar, né? Que perguntas que eu posso fazer para o meu adversário ali? O que será que ele vai me responder para eu ter os contra-argumentos? Então, observem como um gênero vai complementando o outro, tá bom? Então, nós temos aí o tema, né? O assunto a ser debatido. Mauro, se eles colocarem alguma coisa, se você quiser me interromper, tá? Ok. Depois temos, é um assunto geralmente que tem a importância à sociedade ou a um grupo social específico, o qual, geralmente, é o público que assiste o debate. Que palavrinha será que a gente vai ter aí? Relevância do tema. Ou seja, né, se é um tema polêmico, ele tem que ser relevante, para todos que estão ali participando, né? Então, pensar em um tema interessante, tá? Não vamos colocar em um tema bobinho, né? Que não tem como a gente ficar discutindo. Tem diversos temas que podem ser debatidos, mas aí é num grupo muito específico, né? Isso. Como a professora falou aqui, jogos, por exemplo. Aí eles gostam de discutir jogos. Para o grupo específico talvez seja legal, mas tem que vir para a sala toda, né? Então, pelo menos, procurar um tema relevante que consiga juntar a sala toda. Isso, e pensando aí na polêmica, né? Sim. Então, continuando, temos mais alguns aí. A cada participante ou debatedor é dado e delimitado tempo de fala igual para expor sua opinião, fazer ou responder perguntas. O que será, então, aí? O tempo de fala, né? Ou os turnos, que foi utilizado lá bastante no vídeo, tá bom?
É só vocês lembrarem, por exemplo, o que é turno? Esqueci. Pensa, quando fala assim, que turno da escola você estuda, né? De manhã, de tarde ou de noite? Então, está sempre relacionado ao tempo, ok? Eu vou colocar aí na tela para vocês darem o print, porque, como sempre, né, a nossa aula... A aula não é tão... Se foi. Então, temos as estratégias, que é pensando aí em que palavras que eu vou utilizar para convencer, quais serão as perguntas, como também eu posso deixar meu adversário sem saber o que responder, né, Mário? Isso é mais... Mauro. Mário, foi boa. Mário, estratégias, batizado Mário agora. As regras público-alvo muito importante, né, para eu saber quais serão as minhas perguntas, Sim. E o tempo de duração, para eu saber, né, quanto tempo eu demoro na minha pergunta, na resposta. Então, é muito importante aí ter tudo isso em mente. Deem aí um print na tela, para vocês terem o material, ok? Então, na aula de hoje, nós vimos o conceito de debate, aprendemos sobre a estrutura do debate regrado e, como sempre, esse assunto será retomado aqui conosco e na sala de aula com os professores de vocês, tá bom? Mauro, equipe, todos, muito obrigada. Obrigado a todos, a participação dos professores aqui, inclusive com debates, né, no chat, isso é muito bom. Tá? Obrigado à participação dos alunos e professores. Avaliem a nossa aula. A aula deveria ter mais tempo? Sim, talvez tivesse mais tempo, porque alguns assuntos pedem mais tempo, mas a gente pode voltar em outro momento. Com certeza voltaremos, né, Pro? Isso, muito porque bem. Quando o assunto fica pendente, a gente sempre vai preparar uma outra aula para retomar. Mas obrigado pela participação e até a próxima. Até mais.